Even death travels with presents. Kel sempre gostou de games, mas por causa dos compromissos da vida adulta, ou melhor, da correria mesmo, ficou bons anos longe das telas. Aí veio a pandemia. Nós éramos empresários, tivemos que fechar algumas lojas que a gente tinha e a gente ficou mais em casa. E aí foi quando eu realmente voltei a ter contato com os games e eu vi que aquilo ali era a minha maior paixão, que me fazia muito bem e que eu não podia abandonar. Esse aqui é o meu setup, o meu PC e o meu cenário onde eu crio conteúdos e faço live stream na Twitch. Mas aqui nós temos uma família gamer. Aqui é o setup do meu marido, onde ele joga. Meu filho também tem o dele e a gente divide os consoles. Kel voltou a praticar o hobby que sempre foi apaixonada, mas também encontrou no universo dos games uma nova profissão. Como esse cenário cresceu muito, eu encontrei profissões que me fizeram ficar extremamente apaixonadas dentro desse cenário. E então eu comecei a me dedicar a fazer stream no canal, né, da Twitch e também a criar conteúdo nas redes sociais, no Instagram. Kel tem razão. O mercado dos games acompanhou o avanço da tecnologia e tem conquistado cada vez mais espaço. O Brasil é o maior país da América Latina nesse mercado, movimentando cerca de 11 bilhões de reais em 2021, de acordo com uma empresa internacional especialista em análise de jogos e esportes eletrônicos e pesquisa de mercado. Quando a gente pensa em receita e retorno de investimento, é um fato porque hoje a gente tem um público realmente muito envolvido, né? Então, é um público que hoje está disposto a investir na experiência, então ele consome e ele muitas vezes quer investir, seja para adquirir algum acessório, comprar mais jogos, né? Adquirir melhores aparelhos para que a sua experiência seja cada vez mais imersiva e mais interessante. Então, tudo isso movimenta a indústria de maneira geral. O Brasil nunca teve tantos gamers e essa febre tem explicação. Antigamente, precisava de um equipamento específico para jogar, como um videogame ou computador. Os smartphones democratizaram o acesso aos jogos. Um levantamento realizado pela pesquisa Game Brasil revelou que o número de brasileiros que jogam atingiu a marca de 74,5% da população, ou seja, 3 em cada 4 pessoas. Nesse caso, eu tô falando de tudo, né? Quem joga no celular, quem joga no PC, no console, enfim. Então a gente mostra que isso é um hábito já muito presente no cotidiano das pessoas, né? E mesmo durante a pandemia, o que a gente passou nesses últimos 2 anos, esse percentual também se manteve muito consistente, né? Então mostra realmente que hoje o hábito de jogar está muito inserido, né, no dia a dia do brasileiro, é o que ele gosta, é o que ele se engaja, que ele se envolve de fato e, consequentemente, todo esse envolvimento gera um valor muito importante para a indústria de games, né, consequentemente. A pesquisa também mostra que o perfil do jogador mudou. No passado, os games eram mais restritos aos homens. Hoje, as mulheres são maioria, representam 51% dos jogadores. Isso é ótimo, né? Porque a gente traz mais opções. Consequentemente, como eu tenho uma oferta de produtos muito maior, de muita variedade, eu impacto todo tipo de faixa etária, por exemplo. Tem algumas concentrações ali, dos seus 20 aos 25 anos, por exemplo, o público mais jovem dos 16 até os 19, mas o público 30 a mais também consome, né? Então tudo isso hoje colabora para que a gente tenha um perfil cada vez mais diversificado, tanto faixa etária, tanto em gênero, sexo, enfim. Então isso é muito legal também. Ainda de acordo com o levantamento, os brasileiros de todas as idades estão envolvidos com os jogos eletrônicos, mas a faixa etária de 20 a 24 anos é a que predomina o público gamer, com 25,5% do total. Em seguida, jovens entre 16 e 19 anos, que representam quase 18%. Pela internet, conversamos com este professor e pesquisador de jogos e gamificação, para entender qual o tempo indicado para se divertir com os jogos e não afetar a saúde. O ideal é 1 hora por dia, de acordo com a Universidade de Oxford. Então, os jovens que conseguem entender isso e colocar isso em prática vão ser pessoas que vão ter uma resiliência maior, um fator de suportar frustrações, né, de uma forma que não se somatize a problemas ou qualquer outra coisa, né? Lidar com adversidades, grau de sociabilização. Os jogos são criados para fascinar e mostram um mundo bem diferente do real, com cores e sons que induzem o jogador a passar horas e horas em frente às telas.
Mas, como o professor falou, a palavra-chave é conscientização e as famílias devem ficar atentas a isso, assim como a classificação indicativa dos games. É o que eu costumo dizer, os pais se preocupam muito com quem os filhos andam, né? Mas eles se preocupam com quem os filhos jogam, com os filhos estão jogando, ou até melhor, aquilo que os filhos, as filhas estão jogando. Então, o principal recurso nesse contexto é a informação. Uma coisa é gostar de jogos eletrônicos, outra é fazer disso profissão. O repórter Justiça veio no Lago Sul, em Brasília, conhecer a história do Lucas. Desde criança, ele é fascinado por jogos. Eu me interessei desde cara, eu sempre gostei desse tipo de jogo, sempre gostei de jogar com os amigos. Era uma coisa que na época tinha muita lan house, tinha muito corujão que a gente fazia, então eu gostei desde criança de jogar e, cara, antes era sempre um hobby, né? Sempre foi um negócio que eu gostava de fazer para passar o tempo, quando eu não estava estudando, não estava fazendo alguma coisa. Foi assim na infância, na adolescência e como adulto também. Lucas formou em administração, mas nem chegou a trabalhar na área, porque descobriu há 5 anos que a vocação dele é ser gamer profissional. A primeira vez que eu percebi que poderia de fato dar certo era quando eu entrei no meu primeiro time, que de fato era um time bom, um time decente, vamos usar esse termo assim, porque a galera treinava mais sério, a galera tinha uma rotinazinha diária para fazer, para jogar os campeonatos e tudo mais, e começou a dar certo. Não é que a gente começou a fazer dar certo, mas começou a desenvolver naturalmente o negócio. E quando começou a ganhar um campeonatinho ali, um campeonatinho aqui, eu jogando bem, eu comecei a perceber que poderia ser algo que me traria um bem e uma felicidade de estar também fazendo isso. Uma rotina puxada como a de qualquer atleta profissional. Em termos de dedicação, treinamento, compromisso, entrega e por aí vai. Lucas chega a ficar 12 horas em frente ao computador, mas nem sempre é jogando, porque faz parte do dia a dia analisar o time adversário e pensar em estratégias e treinos táticos. O que para muita gente é hobby, para ele é trabalho sério. Os jogos eles se tornaram muito mais do que só você entrar e jogar. Você tem a comunicação, você tem a parte tática, você tem a parte do treinamento mental para isso também, porque é uma coisa que a galera acha que não cansa por não estar fazendo exercício físico, mas quando você chega num campeonato, num jogo que está muito pegado, muito difícil, é uma coisa que você fica exausto mentalmente na hora do jogo. Então a gente hoje em dia tem trabalho com psicólogo, tem trabalho com nutricionista, tem trabalho com tudo isso nas organizações que a gente representa, né? Para ser um gamer profissional, é preciso investir em bons equipamentos que ajudam no desempenho do jogo. Computador de última geração conectado à internet, cômodo climatizado. Afinal, é quarto e, mesmo tempo, ambiente de trabalho, onde Lucas passa boa parte do dia concentrado, diferente de quando era mais novo. Até pelo fato do cenário não ser uma coisa tão à mostra, uma coisa tão fácil de entender, aqui em casa mesmo era difícil de jogar, tinha que conciliar com o estudo, então era uma coisa que não era tão simples, não, jogar o dia inteiro. Jogar o dia inteiro não existia, tinha que jogar só dependendo do horário, tal dia, tal hora, era tudo bem regrado, bem certinho. Mas é o normal, não tem como, não é julgar isso, mas escolher de uma forma diferente. É uma coisa difícil de ser aceita, né? Há 3 anos, Lucas foi campeão brasileiro de um jogo competitivo de tiro tático, que deu uma vaga para o Mundial em Berlim, na Alemanha. Com uma carreira consolidada e reconhecimento no mundo do game, ele é referência para muitos jovens. Por ser uma pessoa mais velha nesse meio, a minha idade já é um pouco mais avançada do que um pessoal que vem chegando mais novo jogando agora. Então, essa galera, normalmente eu vi pai, mãe, de vez em quando vindo falar comigo para perguntar, tipo, como que de fato é, porque as crianças que jogaram comigo, por exemplo, tinha um menino com 16 anos que era do meu time. Então, cara, é difícil de ter esse... Quando a pessoa não sabe como é que é esse mundo, para você pegar e deixar o seu filho lá jogado, né, jogado entre aspas, digamos assim, é muito complicado. Então, vem me perguntar, tipo, se isso de fato é uma coisa que pode dar futuro, que pode ter uma carreira, que pode chegar a ser algo bom para a pessoa. E, cara, com certeza hoje em dia está muito evoluído esse cenário. Quem gosta mesmo de jogar, de estar ali, sabe que o foco e a dedicação pode chegar lá. E não saia daí que no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra como os jogos eletrônicos são desenvolvidos. A gente volta já.
criativo, a facilidade para lidar com tecnologia e o gosto por jogos foram os elementos-chave que fizeram com que o Felipe começasse a trabalhar com desenvolvimento de games no Brasil. É uma área que movimenta bilhões. O mercado de jogo no mundo, se você vê, né, passou o cinema já há muito tempo, né, e enfim, você junta o cinema e a música e chega no jogo perto até. Mas o jogo está lá em cima, né? Ele vende bastante, é um mercado lucrativo. Formado em publicidade e propaganda, viu no mercado de games uma oportunidade e decidiu fazer outra faculdade, de jogos digitais. Em 2014, abriu a própria empresa, que funciona de forma totalmente online. Quando precisa, chama colaboradores para trabalhar em projetos específicos. Para trabalhar com game, tem que gostar primeiro, claro, tem que gostar de jogar, eu acho, assim, porque jogando você entende a visão, né, das pessoas que criaram aquele jogo, assim, você consegue entender o que é um jogo, mas você tem que ser criativo, você tem que buscar criatividade. E é igual na arte, né, igual em filme, na arte em geral, né, filme, música, pintura, você busca inspiração nas coisas e tenta criar algo novo, né? A empresa de games já lançou 3 jogos no mercado, que estão à venda numa plataforma de distribuição digital internacional, o que acarreta diretamente no tributo arrecadado. Essa especialista em direito tributário afirma que há diversos pontos negativos vinculados ao desenvolvimento de jogos no Brasil. Enumeramos alguns deles nessa arte, que são: o alto custo na importação de equipamentos e kits desenvolvedores de jogos, a adoção de um regime de apuração de impostos inadequada, já que a maioria das empresas opta pelo Simples Nacional e, segundo a especialista, não é o melhor regime para quem desenvolve jogos. E o alto custo tributário nessas operações em que o jogo já está pronto, sendo distribuído e vendido. Mesmo diante das dificuldades, o mercado brasileiro dos games tem conquistado espaço. O Brasil é apontado como o 5º país em número de jogadores. Isso é muito relevante, porque o Brasil, então, é um mercado globalmente relevante. A gente tem mais de 101 milhões de jogadores, tá? Ele é um local em que empresas estrangeiras têm os olhos voltados para o Brasil, por conta desse mercado consumidor. Mas também 2022 é um ano em que o mercado está extremamente aquecido. E não é só o número de jogadores que chama a atenção. A quantidade de estúdios e pessoas que trabalham com o desenvolvimento de jogos também aumentou bastante nos últimos anos. Em 2014, nós tínhamos 150 estúdios. Em 2018, a gente sobe para 400 estúdios. E agora, em 2022, a gente já tem mais de 1.000 estúdios no desenvolvimento de jogos. E a mesma coisa com o número de desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras de jogos. Em 2014, nós tínhamos 1.200 pessoas. Isso dobra para 2018, 2.400. E agora a gente tem 12.000 pessoas envolvidas nesse tipo de atividade. Então, assim, é muito relevante. O que significa que o brasileiro ocupa um lugar especial no mercado mundial. O brasileiro, ele consome todos os tipos de game, assim, desde do jogo mais simples, assim, às vezes para criança, como jogos bem interessantes, assim, focados em narrativa e narrativas adultas até, né, com histórias adultas. Uma das inspirações do Felipe na hora de desenvolver jogos é contar histórias brasileiras. Atualmente, o jogo que ele está desenvolvendo chama Memórias Afogadas, em que a narrativa é sobre a construção de Brasília. A história se passa na década de 50, na Vila Amauri, hoje submersa pelo Lago Paranoá. Costumo falar assim que a gente gosta de fazer jogos a gente conta histórias não contadas, né? Que a gente tem várias histórias aí, mas elas não estão sendo contadas. E essa é uma delas, né? A Vila Amauri é algo assim que muita gente até acha que é um mito, né? Nem sabe que existe uma vila debaixo do Lago Paranoá, né? Submersa. E é uma dessas histórias que às vezes se perde, né? Então, isso tudo
me impulsionou a produzir um jogo sobre a vila. Homero é um dos parceiros e amigo do Felipe. Sempre gostou de jogos de RPG, solução de desafios, aventura, mas jogava para se divertir e começou a criar trilhas musicais para os games. Eu tento entender a ideia do jogo, né? Saber se vai ser um jogo mais dinâmico, se vai ser um jogo mais assim de exploração, né? De conhecer a fase e tal, né? Cada fase assim tem às vezes seu ambiente e tudo, né? Eu tento entender qual é o tipo de jogo que vai ser feito e tentar imaginar a trilha sonora que melhor se adapta àquilo dali. Leva um período, né, de tempo até compreender, até eu entender qual é mais ou menos a sonoridade que eu estou buscando ali, mas depois que eu entendo isso, a coisa flui mais rápido, assim, né? Acho que a parte mais difícil é elaborar vamos dizer, o conceito do som, né? Depois que você chega num ponto, fala, cara, é isso, aí a coisa flui um pouco mais. O mercado de games no Brasil, como a gente viu até aqui, tem dado saltos de crescimento no cenário mundial. Ainda assim, o presidente da Associação de Desenvolvedores de Games do Distrito Federal afirma que são vários os desafios a serem vencidos, como o acesso a equipamentos, financiamentos e o próprio preconceito com a profissionalização da área. A gente ainda tem muita dificuldade em lidar com cultura, com a população, com as pessoas, porque o videogame ainda é visto como ou um brinquedo, né, uma coisa de criança, ou então como todas aquelas males, né, que a gente conhece, de que incita violência, de que isso, apesar de hoje estar muito melhor do que, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ainda sofre ainda com os resquícios desse preconceito. E garante que a indústria e o cenário brasileiro de games, apesar de fortalecidos, ainda estão longe do ideal. Uma realidade que os desenvolvedores encontram quando estão fazendo divulgação, quando estão buscando, né, entender o mercado brasileiro e, de uma forma geral, assim, é que ainda se tem muito preconceito com os jogos desenvolvidos no Brasil, de que por qualidade mesmo, por questão de qualidade, de achar que é um jogo brasileiro, ele não tem tanto valor, ele não tem tanto... acho que isso é um pouco da nossa relação com cultura de uma forma geral, né? Acho que cinema brasileiro também sofre essa mesma questão, acho que música nem tanto, mas, né, a gente tem esses desafios, né, para sobrepor aí. E você, já conhecia sobre esse universo que é o mundo dos games? E tem muito mais. Já já eu vou mostrar a relação dos jogos com saúde e educação. É daqui a pouquinho, não saia daí. Eles já foram vistos como vilões, mas hoje em dia o universo dos games é mais bem aceito e melhor compreendido também. Nós não podemos, de forma alguma, olhar o jogo de uma maneira extremamente preconceituosa, de maneira não sabendo o que está falando e acusando um problema que muitas vezes é social a algo que inclusive nem defesa tem. E aí eu trago a importância da classificação indicativa. Se a classificação indicativa, que é feita com esmero, com cuidado, for respeitada e deve ser respeitada, não só pelas escolas, mas pelos pais, pelas mães, pelos responsáveis, essas questões já vão ser reduzidas, já vão ser dirimidas. Monitoramento, responsabilidade e disciplina. Uma mistura diante dos jogos eletrônicos que pode ser positiva. A gente pode trabalhar o jogo eletrônico e o esporte eletrônico enquanto atividade fim e enquanto atividade meio. Por exemplo, vou citar aqui um God of War. Então, o God of War é um jogo que vai trazer quais conhecimentos para os estudantes? Os conhecimentos de mitologia. A gente, no God of War, que aí é apenas um exemplo, eu poderia citar, por exemplo, Age of Mythology, que inclusive vai ter um remake agora, a Microsoft vai fazer, que é um jogo de estratégia, que também vai trabalhar com mitologias de várias etnias, de várias realidades do planeta. E esses jogos vão trazer conteúdos de mitologia, conteúdos que são lecionados ali, 6º, 7º ano do conteúdo de artes. A gente traz, por exemplo, quando a gente fala de God of War, o primeiro ensino está no inglês.
Então, o meu inglês ele é todo pautado no universo dos games e dos esportes. Davi é professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Distrito Federal e trabalha com games e esportes, tanto no nível de gestão e organização de campeonatos, como na formação de professores também. O curso do Davi é uma boa oportunidade para a gente se apropriar desses conceitos, conhecer os jogos, assim, nem sempre os professores conhecem. Então, ao conhecer os jogos, se apropriar dos conceitos, até mesmo da nomenclatura, né, que é difícil para muitos professores, aí a gente consegue ter um acesso melhor, se comunicar melhor com o estudante e proporcionar essas vivências para eles. No ambiente acadêmico, os jogos eletrônicos ainda não são tidos como disciplina, e sim como conteúdo curricular da disciplina de Educação Física. A principal dificuldade que a gente, enquanto professor e enquanto escola, enfrenta é o seguinte: nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Currículo em Movimento do Distrito Federal, mas não temos isso no ensino superior. Então, como um professor que acaba de se formar, a exemplo, na UNB, vai lecionar jogos eletrônicos, se ele não tem esse contato? Como trazer isso de uma maneira pedagógica? Como transformar isso num conteúdo docente? Bom, enquanto isso não acontece, o investimento acadêmico fica por conta dos campeonatos. E quanto a isso, não há dúvidas do engajamento desses jogadores. A gente formou uma bela equipe aqui, a gente participou de alguns torneios, inclusive a gente ganhou um aqui do Distrito Federal. E foi um negócio muito emocionante para mim, sinceramente, para quem só vivia em casa. Eu já tinha jogado um campeonato, não presencial, mas online durante a pandemia. Conheci algumas pessoas com quem eu tenho amizade até hoje, principalmente amizades fortes e grandes, que eu admiro muito. E jogar campeonato o campeonato que o David organizou foi incrível, maravilhoso. A gente juntou, a gente conseguiu fazer a escola unir com a gente e conhecer mais um pouco dos jogos eletrônicos. Além do trabalho em equipe, esses estudantes desenvolvem competências e habilidades que acabam ficando de fora do conteúdo curricular. O pensamento estratégico ou até mesmo a resolução de problemas sob pressão são ferramentas que podem prepará-los para a vida adulta, fora outros conhecimentos que também estão presentes nos jogos eletrônicos. Nossa, eu fiz amizade demais depois que eu comecei a jogar. Eu sou um cara muito antissocial, não consigo falar direito, eu tenho uma trava social. Mas quando eu comecei a jogar, me interagir mais, fui me soltando, fui conhecendo mais pessoas e fui vendo que eu sou um cara legal para conversar. Antigamente eu era só fechado, não conseguia falar com os outros. Eu tive muitos problemas durante a pandemia e a maioria deles, os jogos conseguiram me tirar. Então foi uma abertura de mundo para mim. Esses jogos online que permitem com que os jovens se comuniquem, conversem com outros amigos, eles podem acabar proporcionando ali uma interação, eles podem se aproximar de outros amigos, por exemplo, da escola e brincar fora do horário da escola ali com os amigos também. Mas tudo isso com muito cuidado, com muita ressalva, porque do mesmo jeito o contato com pessoas não monitoradas ou com pessoas que eles não conhecem pode ter efeitos mais negativos do que positivos. É necessário que o Brasil inteiro possa criar espaços, polos e atendimento a esses estudantes para que a gente tenha uma nação que seja tão forte no esporte eletrônico como é no futebol. Existe um mercado muito grande que ainda não é explorado no Brasil, tanto profissionalmente, né, quanto educacional, porque as práticas de jogos eletrônicos a gente pode trabalhar com diversas disciplinas. Vai desde a matemática, da geografia, da história, da português, do inglês, da química, enfim. O leque de jogos eletrônicos ele é muito grande, então o professor se apropriando disso, trazendo isso para a sala de aula, isso se torna uma ferramenta educacional. Não adianta nadar contra a maré. A utilização de tecnologias digitais como ferramenta pedagógica já faz parte da nossa realidade. E quanto antes o país avançar nesse sentido, melhor será. Segundo a especialista, jogo problemático é aquele que atrapalha as atividades diárias e comuns de uma pessoa. Então, por exemplo, começa a trazer prejuízo na escola ou começa a trazer prejuízo nos relacionamentos. De maneira geral, assim, o número de horas não é um dos critérios diagnósticos, o número de horas jogadas. Mas, de maneira geral, quanto mais horas esse jovem joga, ele tira de outras partes da vida, né? Então, o videogame começa a ocupar um espaço maior do que o que é saudável dentro do balanço ali de uma vida equilibrada. David fez dos jogos eletrônicos uma profissão. Por volta de 2015, começou a fazer vídeos dando dicas e ensinando determinados jogos para as pessoas na internet.
Na época, eu jogava League of Legends, um jogo que é extremamente complexo e na época não tínhamos muitas informações, só tinha basicamente em outros idiomas. Então, comecei a fazer vídeos sintetizando, colocando ali em 10 minutinhos para que a galera possa aprender os personagens. Também comecei a fazer live streams para interagir com as pessoas e a narrar campeonatos de League of Legends e outros jogos também. Assim como no futebol, nos jogos eletrônicos também surgiram os narradores e comentaristas. E assim, ele começou a carreira. Foi nesse momento que eu entrei como narrador. O narrador, ele é responsável por descrever algumas das coisas que acontecem no jogo e especialmente passar emoção em grandes momentos. Junto com o narrador, sempre existe um comentarista que analisa o aspecto geral da partida, outros elementos que muitas vezes o narrador não está de olho e especialmente coloca o público dentro do mesmo contexto, explicando coisas pertinentes ao jogo e coisas que vão ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo na telinha. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você já segue o nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!